Olá, 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 bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas para adotar um tratamento politicamente correto. Ah, eu gostaria de, primeiro, agradecer imensamente ao presidente da OAB, Dr. Kelvin, da subseção de Cabo Frio, por fazer, junto comigo, essa doutora Cátia Eduardo, bom dia, Marlene Gouveia, bom dia, os colegas advogados que estão entrando aí, muito bom dia a todos vocês. Esse é um projeto do BRM Curso Jurídico e da 20ª subseção da OAB de Cabo Frio. E, portanto, foi uma ideia construída pensando na comemoração desse mês do advogado, porque, como sabemos, dia 11 de agosto comemora-se a instituição dos cursos jurídicos no Brasil. E durante muitos anos, e a OAB ela é de 1930, vem se comemorando com seminários, com congressos, com diálogos, com bate-papo, e nesse tempo de pandemia, nesse momento de isolamento social, onde as formas de relacionamento elas vêm se transformando, também a forma de comemorar tem sido diferente. Bom, o que o nosso curso, BRM Curso Jurídico, em parceria com a AB Subseção de Cabo Frio, decidimos fazer diversas lives. Temos feito já algumas lives com ex-alunos, dando voz para que eles falem como está a carreira, quais as perspectivas, quais as dificuldades iniciais, e estamos fazendo uma série também que eu chamei de Tributo à Advocacia Trabalhista. Essa série que começa hoje, são 4 que eu estou chamando de mini curso. Nós vamos pensar, refletir a partir dessa obra minha aqui, Os Trabalhistas da Discriminação à Ascensão, que foi uma obra que a gente começou, foi até a minha tese de doutorado. A partir da minha tese de doutorado, eu transformei no livro, que foi uma pesquisa de campo, com entrevistas densas, porque quando eu comecei na advocacia trabalhista, eu escutava, dizia assim, advogado trabalhista é advogado terceira categoria. A justiça do trabalho é justiça de fazer acordo. Juiz do trabalho é igual ao juiz do futebol. E quando eu comecei, isso tem 31 anos, e isso me soava muito estranho, porque eu não entendia por que o juiz do trabalho, que tem que dominar o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito constitucional, o direito civil, o processo civil, tributário e outras áreas jurídicas em torno do direito do trabalho, por que nós éramos considerados de segunda categoria? Aí, nesse início, eu já tinha bons relacionamentos com alguns magistrados trabalhistas. A minha irmã mesmo, logo a seguir, entrou na carreira da magistratura trabalhista, e eu via as dificuldades de se alçar um concurso da magistratura do trabalho. Bom, então isso não pode ser uma coisa difícil. Eu mesma, posteriormente, me submeti a alguns concursos e, obviamente, eu acabei não passando, mas o que me rendeu um cabedal muito grande de conhecimento em diversas áreas, em diversos segmentos da ciência jurídica e outras. Então, isso sempre me incomodou. Por que será que o advogado trabalhista ele é considerado o advogado de terceira categoria? Por que a justiça do trabalho é uma justiça de menor importância? E
pensando nisso, eu sempre atuei na área trabalhista, eu comecei na área trabalhista e como eu digo para os alunos, nós não escolhemos a área nos escolhe, porque eu sempre pensei que eu faria a área de família e efetivamente eu comecei fazendo a área de família e depois a área trabalhista, por circunstâncias da vida, ela acabou me escolhendo e eu me dedico há 31 anos à área trabalhista, estudando sempre com muito afinco. Bom, óbvio que uma tese de doutorado ela tem que ser algo novo, inusitado, alguma coisa que ninguém tenha escrito. Não pode ser um texto, como eu já escrevi a minha primeira obra, sobre a dignidade da pessoa humana, e isso era algo que todo mundo já tinha escrito, e eu peguei um viés diferenciado e falei sobre a questão da qualificação e da educação do trabalhador brasileiro como estrutura da sua condição de obter dignidade, portanto, alçar melhores postos de trabalho. E ser respeitado no trabalho. Mas isso era algo que todo mundo já tinha escrito. Então, eu apresentei esse projeto na época, na UF, e fui aprovada nesse projeto para escrever sobre a saga da advocacia trabalhista. Foi muito difícil porque as bancas que me examinaram, conhecendo o meu currículo, via da minha militância na área trabalhista, e a primeira pergunta que eles me fizeram foi o seguinte: como que você, dentro do seu próprio objeto, do seu próprio sentir, vai ter isenção suficiente para fazer uma pesquisa científica? Porque fazer ciência não é escrever uma peça, não é escrever uma petição inicial, nem uma defesa, nem muito menos um recurso, onde nós, advogados, temos como característica afirmar, reafirmar e nos utilizarmos das nossas próprias teses para dizer assim, é isso. Nós criamos teses a partir de documentação jurídica para demonstrar aquele direito para o qual nós estamos defendendo. Mas uma pesquisa científica, ela é diferente. Ela tem que ter um ponto e um contraponto, ela tem que partir de um princípio e ela tem que ter o outro lado para que esse outro lado possa fazer o teste, fazer a testagem. E nós estamos vendo isso agora com a vacina. A vacina, ela precisa de testes. Testes a partir de quê? Testagem mesmo. E uma pesquisa científica na área jurídica não é diferente. Há toda uma testagem a ser feita. Bom, e eu tinha que partir de alguma coisa. O que eu pensei? Eu vou resgatar a história da advocacia trabalhista a partir da construção da OAB e do IAB. Porque o primeiro instituto é o IAB, ele é imperial. A OAB, ela nasce do IAB, isso eu falo no primeiro capítulo do livro. O Instituto dos Advogados Brasileiros, que eu pertenço, eu faço parte também da Comissão de Direito do Trabalho do Instituto dos Advogados Brasileiros, que deu origem à Ordem dos Advogados do Brasil, que data de 1930. Por isso que nesse mês de agosto nós comemoramos também, não a instituição da OAB, a instituição dos primeiros cursos jurídicos no Brasil. E os primeiros cursos jurídicos no Brasil, ele veio porque nós só tínhamos curso jurídico em Portugal, inclusive na Universidade de Coimbra, onde lá os brasileiros iam para estudar. Eu, inclusive, sou professora convidada da Universidade de Coimbra, no curso de Direito, e depois o Brasil ele instituiu os seus cursos jurídicos, ainda lá no início do século passado. Muito bem. Quando esses cursos e os primeiros advogados no Brasil iniciaram sua carreira, não se falava da área trabalhista. Era uma área privada e uma área pública.
mesmo porque o direito do trabalho ele não era reconhecido. O direito do trabalho ele se consolida em 1º de maio de 1943, com a CLT. Ah, mas antes não existia, Benizete? Sim, antes já existia a justiça, não como justiça, um colegiado, uma junta que fazia parte do executivo, isso na década de 30, que fazia parte para dirimir os conflitos entre empregador e empregado. Vejam vocês, somente a partir da década de 30 que esses conflitos começaram efetivamente a ter um espaço, a ter uma casa, a ter um lugar que pudesse ser reconhecido como um lugar especial para essa relação também muito especial. Vejam, nós estamos falando de uma relação de capital e trabalho. Uma relação de capital e trabalho não é uma relação entre privados. Qual é a diferença? Vamos lá. Essa é a primeira live das 4 que nós vamos fazer. Nós vamos avançar um pouco mais na história, mas a gente resgatar esse momento para entender o porquê que os advogados trabalhistas sempre foram menosprezados, menoscabados, sempre visto como de 2ª e 3ª categoria, e também a Justiça do Trabalho, não só os advogados trabalhistas, os advogados trabalhistas na perspectiva da própria Justiça do Trabalho. Então, quando nasce a Justiça do Trabalho, que não era um órgão do Poder Judiciário, ela era um braço do Executivo, ela entendeu-se que precisava de uma junta que dirimisse conflitos muito especiais. E que conflitos especiais eram esses? Capital e trabalho. Porque antes disso, e a partir disso, e sempre, as relações privadas sempre existiram. Partes iguais, com condições de discutir questões iguais. E quais eram os grandes conflitos na época? Os conflitos de Estado, portanto, os conflitos públicos, e os conflitos privados, maiormente os conflitos relacionados a terras, a compra de terras, a aquisição de gados, de animais, antes aquisição de escravos. Escravos era coisa. Eu tive a oportunidade de escrever, acho que há uns 15 anos mais ou menos, sobre uma discussão existente no IAB a respeito da venda de escravos. Então, escravo era coisa, comprava-se pessoas como se comprava terra, como se comprava veículos, como se comprava fazendas, enfim. E as discussões nessa década de 20, 30, final do século XIX, XVIII, girava sempre em torno de coisas, entre privados. E mesmo porque o empregado, o trabalhador, ele era aquele que era desprovido de toda e qualquer condição. Por isso que a história do trabalhador, ela é uma saga. A saga do trabalhador para se conquistar direitos, ela se estabelece no tempo, porque o trabalhador era aquela pessoa que não tinha nada. Quem não tinha nada, quem não tinha terra, quem não tinha eira nem beira, era trabalhador. Era empregado, trabalhava, vendia e vende a sua força de trabalho para que outrem a dirija. E onde o advogado trabalhista entra nisso, onde o tema dessas nossas 4 lives ia da discriminação à ascensão. Onde começa a discriminação e onde se inicia a ascensão. E qual é o marco dessa ascensão? É claro que eu vou falar das lutas da advocacia trabalhista nesse período de neoliberal, nesse período de pandemia, no período da reforma trabalhista, da nossa última encontro. Porque eu vou adotar a metodologia cronológica, por isso que eu estou contando um pouco dessa nossa história. E aí, quando a Justiça do Trabalho ela surge,
enquanto justiça, reconhecida na primeira Constituição, ela surge como um braço do executivo, depois no judiciário, mas ela surge numa composição trina: o juiz togado, o representante do empregado, o representante do empregador. Então ela surge com juízes leigos, que tinha por objetivo conciliar o conflito. Então, primeiro, ela nasce como uma justiça de conciliação. Ela nasce como uma justiça de fazer acordo. E mais, ela tem outro ponto que fez com que nós, advogados trabalhistas, militantes na Justiça do Trabalho e os juízes do trabalho, fossem vistos como de segunda categoria, de terceira categoria até de terceira categoria. Porque, primeiro, ela tinha juízes leigos, que depois terminou em 1999 com uma emenda constitucional. Segundo, principalmente uma justiça de conciliação. E terceiro, um outro ponto que eu descobri nas minhas pesquisas em documentos e em entrevistas, o ius postulandi, a possibilidade que ainda existe hoje da própria parte, do próprio empregado ir para a Justiça do Trabalho e fazer a sua reclamação. Bom, pensou-se assim: se uma própria pessoa pode reclamar os seus direitos, se ela é principalmente conciliadora, ou seja, só para acordo, era essa a compreensão que se tinha na época, e se nessa justiça ela é dotada de juízes leigos, representantes de empregado e de empregador, que podia ser como eu convivi com vários oriundos de sindicatos, por exemplo, de sindicatos de trabalhadores rurais, e que, portanto, não precisava nem ter curso de direito, nem ser escolado, nem ser pessoas com nenhum nível cultural, muito menos formado em direito. Não, então essa justiça é uma justiça sem importância. É uma justiça de pouco valor. Ela é uma justiça que não se compara com os grandes civilistas, com os grandes advogados do direito público. Então, tinham dois grandes ramos: o direito privado, o direito público. Surge o direito do trabalho aí com uma discussão se o direito do trabalho, se a própria Justiça do Trabalho, ela é uma justiça, o direito do trabalho, o contrato de emprego é ou não um contrato privado, é um contrato público. Eu vou botar aqui o fone, porque surgiu um barulhinho que não tinha. Aqui é super calmo. Só um minutinho, gente. Coisas de quem faz ao vivo e a cores, né? Opa! Coisas de quem faz ao vivo e a cores. Então pensou-se, bom, é uma justiça sem nenhuma importância. Não tem valor nenhum essa justiça. E aí, eu viajei o Brasil inteiro, pesquisei, busquei todos os ex-presidentes da Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, ABRAT, que eu pertenço há 25 anos, e foi meu ponto de partida. Eu precisava ouvir dessas pessoas, principalmente aqueles que iniciaram a construção dessa associação, que as primeiras conversas iniciaram-se em 1977, portanto, em pleno período ainda de repressão política, e eu fui buscar essas personalidades do direito do trabalho para dizer por que vocês precisaram criar uma associação em patamar nacional de um ramo do direito do trabalho. Bom, o resultado dessa pesquisa foram os mais diversos, os depoimentos estão aqui no livro, gravei em áudio, e eu viajei o Brasil de norte a sul fazendo entrevista gravada, porque eu precisava sentir, porque o que acontecia nessa época. E uma das entrevistas mais maravilhosas que eu fiz foi com Benedito Calheiros Bonfim.
Eu sempre disse que o Benedito Calheiros Bonfim foi meu guru. Tanto que eu fiz o livro dele de 100 anos. Fui convidada pela família para fazer o livro de 100 anos dele. E ele falece em julho do ano que ele completaria 100 anos. Mas nós já estávamos elaborando a obra e fizemos. A entrevista com Benedito Calheiros Bonfim, que nessa época tinha acho que 95, talvez 94 anos, e que abriu, eu sempre visitei muito ele, eu tenho vários livros dele autografados, e o Benedito Calheiros Bonfim eu entrevistei na casa dele, e foi uma entrevista em que ele me conta várias coisas. Bonfim, por que nós somos vistos como advogados de segunda, de terceira categoria? Ele disse assim, porque a justiça do trabalho é uma justiça tida como justiça de fazer acordo, sem importância. Porque, Benizete, lida com o trabalhador, e trabalhador no país não tem importância nenhuma. Ele é aquele que faz, é aquele que vende a força de trabalho, a força bruta dele, para fazer o capital, para transformar esse capital em riqueza, para outrem se enriquecer com essa força de trabalho. E, claro, ele 90 e poucos anos, viveu a justiça do trabalho. Ele começou a advogar nos primórdios da justiça do trabalho, como advogado de sindicato. Então ele diz que muitas vezes eles foram perseguidos, não podia dizer o que queria. Os clientes não queriam entrar na justiça, os empregados tinham receio de entrar na justiça. E eu dizia assim, mas o Bonfim, e a justiça do trabalho, como é que era? Também. A justiça do trabalho, principalmente porque na época muitos juízes eram indicados e não concurso público, também era a justiça que não tinha valor nenhum. Tanto que as pessoas diziam que era justiça de terceira categoria, justiça de fazer acordo, para que você vai para lá, por que você não resolve com o seu empregador? Então, a justiça do trabalho não tinha valor nenhum. E aí, Benedito me conta e me relata diversos episódios. Por exemplo, se deixava que um alvará saísse em nome do advogado. Não era permitido isso, que é alvará. Estou vendo vários advogados entrando aí, doutora Bianca, doutor Natalino, um abraço a todos e todas que estão aí nessa live. E uma das entrevistas mais interessantes, eu repito, foi a entrevista com Benedito Calheiros Bonfim. Foi a entrevista que efetivamente ela me... eu acho que a minha voz não está saindo. Efetivamente foi a entrevista, eu não sei se minha voz estava saindo, tava, gente? Eu botei o fone, mas não botei aqui. E ele me relata muitas coisas porque ele viveu a advocacia trabalhista na década de 40. Quando se constrói, quando vem a Lume, a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Até então não existia, porque nós não temos um Código do Trabalho, nós temos uma consolidação das leis do trabalho. Professor Ricardo Fernandes, bom dia. E essa construção toda, essa situação toda fez com que o advogado trabalhista que militasse nessa área também fosse discriminado. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Eu fui buscar o primeiro advogado trabalhista que assume a presidência do Conselho Federal da OAB. O primeiro advogado trabalhista que assume a presidência do Conselho Federal da OAB. Gente, vamos lá para um recorte histórico e também sociológico. A OAB é de 1930. Ela nasce do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Ela é de 1930, com características próprias de fiscalização da profissão, né? Enfim, ela tem diversas... ela é diferente do IAB. O IAB é para construir tese. O IAB assessorou o governo, o imperador, o governo imperial, depois a república, na construção de teses. O IAB ele tem esse papel diferenciado.
de formar jurisprudência, de auxiliar, de criar projetos. E a OAB não, ela é um órgão fiscalizador, dentre outras, da profissão. E aí, o que acontece? Acontece que os primeiros advogados que militavam nessa área eram advogados que não tinham valor nenhum. Por que você vai entrar na área trabalhista? Por que você não vai fazer cível? Você não vai fazer tributário? Por que você não vai fazer contratos? Por que você não vai fazer direito público, direito eleitoral? Por que você não vai discutir questões relacionadas com o Estado, o município, enfim, o Estado em amplo senso? Isso tudo sempre me incomodou. E eu fui buscar uma entrevista com César Brito. César Brito foi um advogado, é um grande advogado, hoje radicado em Brasília, que pela primeira vez, um advogado trabalhista assume a presidência do Conselho Federal. E ele assumiu isso, não estou bem aqui exatamente, mas tem mais ou menos uns 10 anos. Tem 10 anos mais ou menos que o César Brito, 8 mais ou menos. Nós temos agora Felipe Santa Cruz, tivemos Marcos Vinícius anteriormente. Antes do Marcos Vinícius foi... Bom, depois eu me lembro. Nós tivemos 3 antes. Então tem 10 anos mais ou menos. Hoje nós temos um outro advogado trabalhista no presidente do Conselho Federal, que é o Felipe Santa Cruz, daqui do Rio de Janeiro. E o César Brito, eu fiz uma entrevista com ele me disse uma coisa assim muito interessante. Ele falou: Benizete, quando me convidavam para fazer palestras, me convidavam para representar, 2005, Natalino, obrigado, então tem mais tempo. 2005 não, foi 2005 não, foi depois. Não foi 2005, foi? 2005, pode ser, 2005, verdade. 2005, então já tem isso. E o César, ele me disse assim: Benizete, ele hoje é com a gente na Abrat já há muitos anos, militante na OAB, acho que não é 2005 não, pode ser 2015, não, tem 10 anos, 2010 talvez, 2010, 2011, eu tenho aqui no livro. E aí o que o César me disse, quando eu era convidado para qualquer congresso para falar, e ele é um humanista, ele é progressista, eu brinco que eles assim, nós fizemos uma live, inclusive tá no meu canal do YouTube, tá no Instagram, acho que no Instagram pessoal, uma live com ele sobre arte, fantástica, porque ele é poeta, ele tem vários livros, eu tenho muito livro dele aqui, e César é uma pessoa muito querida, muito simples, mas uma cabeça brilhante, humanista. Eu brinco com ele porque ele é o advogado da Maria do Rosário. Aquele episódio em que, na época, o deputado federal Jair Bolsonaro diz assim: eu não te estupro porque você é muito feia. E o César Brito é advogado dessas grandes causas, né? E a gente falou muito disso nessa live que está gravada aí. E o César disse assim: quando eu era convidado, diziam para mim: não diga que você é advogado trabalhista. Não diga. Diga que você é advogado criminalista, que você é advogado constitucional. E disse assim: não, eu vou dizer que eu sou advogado trabalhista. E o César era advogado, ele é de vários sindicatos, sobretudo de petroleiro no norte, no nordeste, aliás. E essa entrevista com ele, ela me abriu muitos olhos. Eu falei: César, você era discriminado como advogado trabalhista? Sempre fui, Benizete. Bonfim, Benedito Calheiros Bonfim. Veja que eu estou no início aí da história que eu vou contar nessas 4 lives. Benedito Calheiros Bonfim, você era discriminado quando era advogado trabalhista? Muita coisa, Benizete. Muita coisa, sempre fui. É que eu nunca esmoreci e eu tive que lutar. Também era advogado de empregados, basicamente, e eu tive que lutar muito. Fui advogado de sindicatos bancários, eu tive que lutar muito para ser reconhecido pelo valor. E aí eu
a entrevista ela amarra, né, bastante, e eu dizia assim: ô Bonfim, para ser advogado trabalhista, precisa dominar outras áreas? Claro, eu dou aula de direito material, de direito processual, mas eu precisava ouvir de outras pessoas, né? Eu não queria as minhas impressões, afinal de contas era uma pesquisa científica. Eu queria ouvir das pessoas, eu queria ouvir dos advogados que foram advogados na década de 40, na década de 50, de 60, que iniciou agora, advogados que militaram muito no período da repressão política, de 64 a 2000 de 64 a 74, 84 a 85, com a abertura. Eu queria ouvir advogados desse período, que foi exatamente, Natalina está me dizendo, 2006 a 2009, aí faz sentido. E foi exatamente nesse período em que a Abrat, ela nasce. Ela nasce para lutar pelos direitos sociais vilipendiados, onde não podia fazer greve. Então o trabalhador não tinha voz nenhuma no período da repressão política. Então eu precisava ouvir essas vozes de pessoas que não só fizeram parte da construção da advocacia trabalhista enquanto instituição, que hoje tem 41 anos, a Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, que eu escrevo a história dela, tem 41 anos, mas ela nasce com uma função, ela nasce com um objetivo. Qual o maior objetivo dela, o grande objetivo da advocacia trabalhista, nada mais é do que a luta pela manutenção e pela ampliação dos direitos sociais. São os dois grandes pilares. Inclusive, ela contribui para aquele capítulo dos direitos sociais que estão na Constituição Federal. Mas isso eu vou contar depois, que é com o meu saudoso Reginaldo Felker, que não está mais entre a gente. E eu fui ao Sul fazer essa entrevista com ele, no Rio Grande do Sul, exatamente, em Viamão. Passei um dia na biblioteca dele. Como eu fiquei uma tarde com o Benedito Calheiros Bonfim. E ele me relatou muita coisa. Ele foi presidente da Associação Carioca de Advogado Trabalhista, que hoje é o nosso querido Alexandre Bastos, e o Benedito Calheiros Bonfim, que é advogado da década de 40, me conta isso. O primeiro advogado trabalhista que chega à presidência da OAB, ela chega em 2006, César Brito. Antes, qualquer advogado da área trabalhista não chegaria ao presidente do Conselho Federal, porque o Conselho Federal era um conselho de elite. A OAB sempre foi vista como uma instituição de elite. E quem eram os advogados de elite? Os advogados civilistas, tributaristas e os advogados públicos. Nós não. Nós éramos de terceira categoria, porque militávamos numa relação capital e trabalho. Militávamos e militamos ainda, e vamos militar há muito tempo, para que se reduza essa desigualdade, essa relação, esse desequilíbrio social entre o trabalhador e o empregador. Óbvio que na última década as mudanças sociais, políticas e econômicas já vêm fazendo uma boa transformação. Hoje nós temos empregadores que têm um patamar social muito parecido com o do empregado. Mas, gente, consegue imaginar 1900, 1910, 1920, 1930? Eu iniciei a advocacia em que uma doméstica, e só em 2006 que o doméstico passou a ter muito direito, em que o doméstico não tinha direito a nada. Vivia na casa do empregador, trabalhava o tempo inteiro direto, só ia na casa dele por 15 dias, a cada 15 dias, não precisava ter necessariamente, não tinha hora extra, não ganhava salário mínimo. Então, consegue imaginar que um trabalhador que não fosse doméstico, pense em um trabalhador rural na década de 20, de 30, de 40, de 50, pense num trabalhador que de outras áreas, de outras atividades, nessa época, não tinha direito nenhum.
ou os direitos que já existiam não eram respeitados, principalmente os rurícolas, que somente com a Constituição Federal, no caput do artigo 7º, passou a ter direitos iguais, que diz assim: são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, dentre outros, aqueles que visem a melhoria da sua condição social. E isso foi em 1988. De lá para cá é que efetivamente a advocacia trabalhista, a justiça do trabalho, ela ganha espaço, ela avança nas perspectivas dos direitos, da consolidação desses direitos sociais, na consolidação dos direitos humanos, e aí começa a surgir efetivamente as ações de reparação de dano moral por assédio moral, por humilhação. Não pode mais ter edital, nenhum edital em que a categoria que para como critério definidor não seja assim o assado, negro, branco, idoso, jovem. Esses critérios não podem mais ser definidos. Mas não era assim, não era assim. E não era assim porque o empregado não tinha o valor que ele ainda busca muito. Porque na hora em que o cerco se fecha, quem paga a conta é o empregado. É quem é despedido, é quem fica sem conseguir retornar ao mercado de trabalho de forma rápida, é o trabalhador que paga às vezes a conta, tem redução, tem modificação e tem alteração do seu contrato. E aí, a ABRAT ela surge em 1977 a partir dessa necessidade desses advogados que militavam nessa época, e Reginaldo Felker, Bernadette Curtis, do Rio Grande do Sul, Moema Batista, foram fundadores da ABRAT, Benedito Calheiros Bonfim, Moema Batista, Reginaldo Felker, Bernadette Curtis, Paulo Reis, do Rio de Janeiro, e diversos outros de outros estados. Numa reunião de associação no Rio Grande do Sul, já existia algumas associações de advogados trabalhistas esparsas por estado, pensaram, bom, precisamos então fazer uma associação que seja de patamar nacional, em que congregue a advocacia trabalhista numa perspectiva e numa dimensão nacional para harmonizar a busca e o resgate da dignidade desse profissional. Precisamos enxergar e precisamos, se faz necessário que essa relação capital e trabalho, ela, com o tempo, ela reduza essas diferenças. E é óbvio, se pensarmos num Brasil da década de 20, da década de 30, da década de 40, o acesso aos cursos jurídicos, o acesso da pessoa, do cidadão a um nível superior era muito difícil. Quase ninguém cursava uma graduação, seja de que segmento for. E é óbvio que quanto mais graduado, quanto mais instruído, quanto mais detentor de conhecimento, mais habilidade tem esse trabalhador de discutir o seu contrato de trabalho, de negociar e de se postar melhor no mercado de trabalho. E isso automaticamente vai incorporando a essa massa trabalhadora a sua respeitabilidade no cenário nacional, porque o tecido social, ele é um tecido muito dinâmico, ele é um tecido muito flexível, e quem faz parte desse tecido social e quem move a mola da economia é o trabalhador, é o capital do trabalho. E eu costumo dizer, eu tenho dito isso nas aulas de graduação, veja agora, qual é o direito, qual é o segmento profissional que está no epicentro desse isolamento social, no epicentro dessa pandemia?
O trabalhador. Quem teve seu contrato alterado? O trabalhador. Quem teve os seus empregos perdidos? O trabalhador. Quem tem dificuldade de voltar ao mercado de trabalho? O trabalhador. Quem é que tem difícil acesso aí até uma saúde pública? O pobre. Aquele que tem trabalhos aí. E a gente está vendo surgir uma outra situação nesse momento. Me digam aí se o som melhorou. Se eu conseguir eliminar o externo. E nós estamos vendo também uma outra situação surgindo aí, sendo muito discutida, a questão dos trabalhadores, da uberização. Dos trabalhadores que resolveram, entre aspas, é uma grande discussão, uma longa discussão, ser donos do seu próprio nariz. E aí esse trabalhador, ele tem uma moto, ele tem uma bicicleta, e nessa pandemia ele começou a trabalhar, entregar, ser um entregador, né? O motoboy, o bicicleta boy, o bike boy, o motoboy. E tá surgindo, melhorou, Ricardo? Que eu botei aqui, tava vindo um barulho externo, e tá surgindo com isso um outro segmento, uma outra categoria, outro tipo de trabalhador que não é empregado e que assume o risco da sua própria atividade econômica. Esse é um outro problema. Mas, voltando à nossa história. E aí surge essa associação trabalhista para consolidar em patamar nacional, e ela surge, ninguém se filia à ABRAT individualmente. É necessário se filiar a uma associação estadual, eu sou filiada à ACAT, Associação Carioca de Advogado Trabalhista, para depois então se filiar. Essa associação, ela se filia à ABRAT. E as discussões, elas são tomadas nesse colegiado, né? As notas, os projetos de lei, a resistência, muita resistência. A ABRAT trabalhou incansavelmente contra a reforma trabalhista, sem êxito, mas vem construindo aí frentes de trabalho, inclusive junto ao Congresso Nacional, de forma geral, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, tentando inibir a aprovação de projeto, haja vista a medida provisória 927, que não foi transformada em lei ainda, né? Uma luta também quando a medida provisória 936 trouxe a suspensão do contrato sem nenhuma contrapartida para o empregado, foi também uma luta grande da advocacia trabalhista. Mas o fato é que essa advocacia trabalhista, essa justiça do trabalho, lá nos primórdios, década de 30, de 40, de 50 e de 60, sempre foi vista de segunda categoria porque podia fazer acordo. Para que o advogado trabalhista vai deter conhecimento se chega lá e faz acordo? Gente, até hoje a gente escuta isso na graduação. Você é advogado trabalhista? Aquilo lá é só fazer acordo. Eu não preciso aprender direito de trabalho, porque direito de trabalho é só chegar lá e fazer acordo. Olha, é um direito complexo, dinâmico, interligado numa teia com outras ciências como a sociologia, a psicologia, a economia, a política. Vejam que qualquer abalo na política e na economia atinge primeiramente onde? O trabalhador. E por via de regra, o direito do trabalho. Olha, vocês aí que estão me ouvindo, que são funcionário público, ou que vão ouvir essa live depois, não pense que o funcionalismo público não está nesse mesmo balaio. Não são seletistas, mas são trabalhadores. Não são empregados, estrito sensu, mas são trabalhadores, lato sensu. E o impacto de qualquer situação, movimento econômico em falso, vamos dizer assim, movimento político em falso, impacta o trabalhador, o funcionário público. Veja a ameaça que o funcionário público teve no ano passado e nesse ano de ter reduções aí para um ajuste econômico, proposta do Guedes. E houve reações. Então, na verdade, quando a gente fala em trabalhador, obviamente que a Justiça do Trabalho ela não é para o funcionário público, ela é para o trabalhador seletista, aquele que tem a carteira assinada ou que deveria ter a carteira assinada.
Mas o funcionário público, ele é um trabalhador e ele sofre o impacto também da mudança na economia, na sociologia e na política. Portanto, o direito do trabalho ele tem um espectro extremamente amplo, difícil e complexo. Temos que estar antenados o tempo inteiro no que está acontecendo em torno de nós para saber o que vai acontecer em termos de mudança legislativa. O doutor Natalino está dizendo aqui, as associações congregam advogados que prestam serviços para empregados e para empregadores. Sim, a ABRAT, ela não é voltada para empregado. Ela é uma associação que tem grandes personalidades que trabalham, que são advogados de empresa e advogados de empregado. Só que aqueles advogados, tanto que defendem o capital, ou que defendem o trabalho, ou que defendem os dois, irrelevante, advogado e advogado, que não tem aquele viés social, viés humanista, o viés progressista, de luta constante pelos direitos sociais e pela manutenção desses direitos sociais, não se afinam com a ABRAT. Porque a ABRAT ela tem esse perfil de luta constante pela manutenção e pelo aumento, pela ampliação dos direitos sociais. Então isso é muito importante que seja dito, eu vou contar depois muito a história da ABRAT, mas eu precisava exatamente fazer essa introdução para dizer para vocês por que eu escolhi ficar 3 anos viajando, fazendo uma pesquisa densa em documentos. Eu pesquisei muito documento, resgatei muito documento, pedi muito documento, cada estado, cada cidade que eu ia, aquele presidente tinha documentos, tinha material em papel, que eu tive que transcrever, que digitar, tive ajuda de uma estagiária para me ajudar a digitar muita coisa, e eu vi muita coisa, eu descobri muita coisa, e, gente, posso afirmar para vocês, a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas e o direito do trabalho, pelo menos até a década de 80, quando a Constituição Federal de 1988 traz um leque de direitos sociais, sobretudo um material muito forte para a gente começar a trabalhar, abrindo esse leque dos direitos sociais, dos direitos humanos, no avanço na dignidade da pessoa humana, na proteção à violação à intimidade, e isso, né, para o trabalhador, até essa década, o advogado trabalhista, a justiça do trabalho, era vista como uma justiça de segunda e de terceira categoria. Eu posso afirmar isso porque eu vivi isso. Eu não vivi tanto a discriminação. Eu não vivi tanto a discriminação enquanto advogada trabalhista. Mas eu escutava o tempo inteiro, porque eu sempre, como eu já militava na Justiça do Trabalho, eu não tinha muito parâmetro, eu não tinha muito isso. Claro que eu iniciei militando um pouco na Justiça Civil, fiz família um pouquinho, mas para logo a Justiça, o direito do trabalho me escolher. E eu advogar para um sindicato, vários sindicatos. Então, o meu termômetro era o trabalhador, era essa advocacia de sindicato. Então, eu não sentia muito. Mas eu não sentia a discriminação enquanto advogada. Mas eu sempre senti, continuo sentindo, a luta que nós precisamos fazer para que esse direito constitucional e esse direito consolidado e as legislações esparsas pudessem e possam efetivamente ser respeitadas pelo empregador. Porque eu acho que alguns que estão aí, doutor Natalino, doutora Bianca, que eu vejo aí, fomos advogados que fizemos muitas ações e ainda fazemos de trabalhador que não tem carteira assinada. E não era de um vínculo de emprego duvidoso, era de um vínculo de emprego existente. Mas não assinava, por que eu não vou assinar? Mas e quantos trabalhadores nós atendemos que o empregador diz assim, não vou te pagar, vai para a Justiça do Trabalho se quiser receber. Gente, isso é hoje, 2020. Então, isso nos dá uma noção de como era na década de 80, como era na década de 70. Então, eu posso assegurar a vocês, a Justiça do Trabalho e o advogado trabalhista, ele foi muito discriminado.
Nós éramos considerados de terceira categoria. Passamos para advogados de primeira categoria. E hoje eu acho que aí o César Brito, ele tem um papel muito importante, porque ele nunca se omitiu dizer e ele era apresentado como um advogado, ele era apresentado como um advogado, não advogado trabalhista, mas quando ele subia na tribuna ele dizia, eu sou um advogado trabalhista. Ele contribuiu muito, muito. Depois tivemos também o Ofir, me lembrei, o Ofizinho, e hoje o Felipe Santa Cruz. Então, gente, fomos discriminados. Por que a Justiça do Trabalho, encerrando esse vídeo, porque a Justiça do Trabalho ela era uma justiça de acordo com uma composição de juízes classistas, leigos, e pela existência do ius postulante. 3 fatores que eu levantei na minha pesquisa que geraram as razões pelas quais a Justiça do Trabalho é discriminada. Mas óbvio que no pano de fundo disso tudo, o grande motivador nada mais é e continua sendo o fato de lidar com uma relação de trabalho. Quem é o trabalhador? Afinal de contas, o trabalhador tem que ter direito? É isso que a gente vem resgatando. Bom, eu gostei muito de fazer essa conversa. Quero novamente agradecer ao Kelvin, da UAB, está sendo transmitido, vai ser transmitido em outros canais, vai ficar gravado. E na semana que vem nós nos encontramos para falar dessa segunda fase rumo ao resgate da advocacia trabalhista. E aí eu vou trazer outras entrevistas interessantes, outras pessoas com quem eu conversei, o estatuto da ABRAT, vou falar de alguns documentos que eu examinei. Eu espero vocês na semana que vem, de novo, na sexta-feira, 9h30, vamos conversar mais um pouquinho sobre a saga da advocacia trabalhista, da discriminação à ascensão e por quê. E também estamos fazendo nesse mês, toda quarta-feira, às 19 horas, dando voz aos nossos ex-alunos. Fizemos uma quarta, foi maravilhosa. E semana que vem vamos estar de novo, quarta-feira, 19 horas, ouvindo outro ex-aluno para falar da carreira, das dificuldades e das perspectivas. E acesse o nosso site BRM Curso Jurídico. Já temos o primeiro curso na nossa plataforma, que é Provas no Processo de Trabalho, e já estamos trabalhando em outro curso, que são as alterações do contrato, alterações tradicionais em tempos normais e alterações nesses tempos excepcionais. Eu espero vocês semana que vem, quarta-feira, 19 horas, e eu espero vocês na sexta-feira, nesse mesmo horário. O Ricardo Fernandes está aqui. Ricardo Fernandes foi uma pessoa que me ajudou demais na história da ABRAT. Eu sou eternamente grata a ele, que me ajudou a construir essa tese de doutorado, me ajudou a construir a minha obra, esse meu livro que está esgotado, eu acho. Porque ele, como professor, como meu parceiro na época, companheiro, esteve junto ali do meu lado, aguentou assim várias dificuldades, porque fazer um doutorado, escrever um livro, fazer pesquisa, viajar o Brasil inteiro não é fácil não, mas é muito gratificante. E eu viajei muito o Brasil contando essa história presencialmente, e eu agora vou fazer por esse canal e deixar registrado aqui para quem quiser ouvir depois. Gente, muito obrigado, muito bom dia, e eu espero vocês, e olha, vamos vencer, nós vamos passar por essa, vamos vencer por isso daí, e vamos sair muito melhor, porque afinal de contas a vida é isso, a vida é feita de escolhas, e a vida é feita de mudanças. Vamos refletir e pensar que mudanças nós queremos para o nosso país, que melhorias nós queremos para nós e que sociedade nós queremos construir. Mais justa, mais plural, mais humana. Até a próxima.